Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Novamente, o tempo passa, o tempo voa e chegamos aqui à 13ª lição, ao último vídeo dessa série de lições de Isaías, que tem como tema a renovação do planeta Terra. Bom, como vocês viram, eu estou novamente mantendo aquele distanciamento, como nós fizemos no último vídeo. Aqui estarei eu sempre de uma vez, depois o Ricardo, depois o Alexandre, sempre mantendo esse distanciamento, mas todos estão aqui, inclusive o Murilo, que está aqui no chão, fazendo a baguncinha dele para participar do vídeo com vocês. Bom, nesse 13º vídeo teremos aqui os quadros Alinhando as Doutrinas, com o Marcos André. No último vídeo ele não conseguiu alinhar as doutrinas, esperamos que nesse vídeo ele consiga aí, devido a questões profissionais. Teremos também na ponta da linha, onde nós vamos trazer para vocês aqui as ideias centrais de cada dia da semana, e também teremos, claro, as entrelinhas, onde nós vamos pegar aqui o capítulo 65 e os versos do capítulo 66 não inteiro. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom pessoal, antes de nós entrarmos aqui na doxologia do canal, tem sempre aquele momento gostoso onde nós lemos aqui alguns comentários. O vídeo foi lançado um pouco tarde nesse sábado e como nós estamos gravando no sábado à tarde, temos poucos comentários, mas gostaríamos aqui de aproveitá-los e lê-los aqui. O Lohan Souza, parabéns à pessoa que está fazendo esses thumbnails, as miniaturas cada vez mais criativas. Parabéns aos rapazes, louvado seja Deus através das vossas vidas. Lohan, se é assim que pronuncia. Essas capinhas, foi uma ideia do Ricardo, a gente sempre está lançando aí com um tema do filme associado ao tema da lição, e ela tem um objetivo principal de chamar a atenção, principalmente de quem não é inscrito, de quem está fora aí do meio do estudo bíblico. Quem sabe, por causa de uma capinha dessa, alguém clica e vê lá, vou estudar a palavra de Deus. Essa é a nossa esperança, ok, pessoal? E Deus tem ajudado aí, tem ficado umas capinhas bem interessantes. Mas valeu pelo comentário. Edilza Nascimento assistindo agora, curtido, já compartilhado também. Boa semana a todos. Agradeço a dedicação de vocês. E nós agradecemos a sua dedicação também, Edilza, que comenta em praticamente todos os vídeos do canal, tem compartilhado, tem aí curtido. Nosso muito obrigado também, pela sua dedicação. Temos aqui o comentário do Marcelo, feliz sábado, Marcelo Nani, Maria Inês Carvalhos, parabéns pessoal, vocês são uma bênção, valeu Maria Inês. Lierson dos Santos Carneiro, maravilhosa aula, que Deus abençoe vocês. E o Lierson, casado com a Lígia, lá de Parnamirim, Rio Grande do Norte, já comentando, e o Murilo participando aqui do momento dos comentários, Murilo? Mas vamos lá, família unida. Hilda Pinheiro, a Hilda comentou aqui conosco mais uma vez, já estou em forma, graças a Deus, Jesus é maravilhoso, não fiquei com sequelas ainda do Covid, Deus é muito mais, grata pelas orações, estamos orando para os queridos amigos que também foram atingidos, também para os profissionais que lidam diretamente cuidando dos infectados. Que Deus abençoe e proteja vocês, meninos. Amém? Continuamos preferindo o canal Entre Linhas para melhor compreensão da lição da Escola Sabatina. Linda explicação, Hilda, e o Ian, que também já é um parceirão aqui do canal. Abraço aí, Ian. Os meninos estão aqui, não podem dar um tchau para vocês, mas eu dou para vocês aí. Jaqueline Heirik tem o sentimento de que se eu praticar tzedakah, como realmente pratico, será para agradar ao Criador e não como retribuição do que ganhei. Legal. E ela ainda comenta assim, aliás, o que eu retribuo é um pouco do que ganhei do Criador. Vida, saúde, casa, família, trabalho, paz, alimento, água e reticências, Jaqueline? E é realmente esse o pensamento que nos motiva, quando a gente faz alguma coisa para Deus, ou seja, para quando a gente retribui, se podemos dizer assim, é só uma pequena retribuição, um pequeno sinal de agradecimento de tudo que nós recebemos. João Carlos, parabéns, que Deus abençoe a todos. E Maria Lúcia Machado Figueira, que lição maravilhosa, Deus seja louvado pela salvação em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, meninos, e obrigado, Maria Lúcia, pelo seu comentário. Pessoal, valeu mesmo, nosso muito obrigado por você que vai comentar ainda no vídeo. A gente não vai conseguir ler aqui ao vivo, mas a gente lê e dá uma respostinha, dá um curtizinho lá no comentário de vocês. Muito obrigado. Bom, seguimos então a nossa doxologia. Agora, para iniciar os estudos
dessa lição, desse vídeo, nós vamos então chamar mais uma vez o nosso companheiro Marcos André, que não faltou nenhum dia, apesar dele não ter alinhado a doutrina, mas mandou as orações, mandou certinho. Então, Marcos, alinha para nós as doutrinas e também antes, faça uma oração inicial para o estudo dessa semana. Olá, amigos do canal Entre Linhas, mais uma semana estamos nós aqui estudando juntos sobre a Palavra de Deus, estudando sobre a lição da Escola Sabatina, e mais uma vez nós vamos pedir a orientação do nosso Deus para a 13ª lição desse trimestre, portanto a última lição do trimestre. Eu não sei quanto a você, mas falando por mim, eu digo que eu termino esse trimestre com o mesmo desejo de aprender mais sobre o livro de Isaías que eu estava no início. O livro de Isaías é realmente maravilhoso, e Deus tem nos falado muito durante esse trimestre, e eu vou pedir orientação mais uma vez e peço a você que me acompanhe para que possamos estudar sobre a orientação de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de mais uma semana abrirmos a Tua Palavra com a certeza de que o Senhor vai nos falar através das lições que serão expostas aqui. Nós te pedimos, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, que o Senhor nos ilumine para que possamos aprender sobre o livro de Isaías, sobre o novo céu, sobre a nova terra, sobre tudo que essa lição nos traz. Nos ajuda também a compreender as entrelinhas da lição, Senhor, para que possamos assim extrair lições preciosas desse capítulo, desses capítulos que estudaremos hoje. Também te pedimos, Senhor, que o Senhor visite cada lar, cada família, cada pessoa que está nos acompanhando, para que cada pessoa, Senhor, receba a iluminação do Teu Santo Espírito, receba a paz que vem do céu, e receba também, Senhor, o cuidado em meio a tantas tribulações que nós estamos passando. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor não nos desampare, pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, amigos, esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro que nós sempre trazemos uma das doutrinas que aparecem nas entrelinhas da lição. A lição dessa semana fala sobre a renovação da terra. Então ela termina falando sobre o novo céu e a nova terra, e isso acontece muito nas lições temáticas. Geralmente as lições temáticas é que terminam com essa abordagem. Portanto, o livro de Isaías é como se fosse um grande estudo bíblico que termina na renovação do planeta Terra. Essa é a nossa doutrina número 28, né? Então ela, na linha da lição, ela já traz a nossa doutrina número 28. No entanto, eu gostaria de tratar de uma outra doutrina, a doutrina número 8, que trata do grande conflito. Por que eu quero pegar essa doutrina para que a gente possa tratar? Primeiro porque a doutrina 28, que é sobre o novo céu e a nova terra, já está bem exposta no livro, na lição, na linha da lição. E na entrelinha nós encontramos então o fim do grande conflito. E o grande conflito, ele trata nada mais, nada menos do que o governo de Deus. Trata sobre a decisão entre o governo de Deus e o governo de Satanás. Então, nós estamos hoje vivendo dentro desse grande conflito. E é muito difícil a gente conseguir diferenciar com clareza o que vem da parte de Deus e o que vem da parte de Satanás. Eu vou explicar para que não fique confuso isso que eu estou falando. Mesmo nós estamos vivendo nesse mundo de trevas, nesse mundo de pecado, ainda sob um governo dividido, vamos dizer assim, Deus continua derramando bênçãos sobre seus filhos, né? Mesmo sobre aqueles que não seguem os seus mandamentos, sobre aqueles que não andam nos princípios do Senhor, né? Jesus Cristo falou sobre isso, que Deus derrama bênçãos sobre justos e injustos, lá em Mateus, no capítulo 5, do verso 46 ao 48. Então, quando Jesus Cristo fala isso, ele está dizendo, mesmo aqueles que não aceitam o governo de Deus, eles estão sendo abençoados. Então, nós pensamos, por que eu, que sigo os mandamentos, sigo os princípios de Deus, aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, tenho dificuldades, enquanto que o outro está recebendo bênçãos, né? O outro que vive impiamente está recebendo bênçãos. É exatamente por causa disso, porque Deus está derramando bênçãos sobre todos, inclusive sobre nós. E também nós encontramos em alguns momentos Deus precisando disciplinar aqueles a quem Ele ama. Então às vezes vem uma dificuldade e a gente acha que é tribulação, que acha que é Satanás que está enviando, mas às vezes Deus está permitindo para nos disciplinar de alguma forma. Então isso fica muito confuso para a gente quando nós olhamos ao nosso redor e nós ficamos pensando como é que é o governo de Deus, claramente, né? Lógico que nós sabemos que Deus é amor, que Deus nos governa com amor,
mas isso no nosso dia a dia às vezes não fica tão claro. Então, eu gostaria de pegar alguns textos bíblicos, poucos textos bíblicos, mais com exposição, para que a gente possa compreender um pouco sobre o governo de Deus. O primeiro texto que eu gostaria de pegar sobre o governo de Deus, ele está na lição, que é Isaías no capítulo 65, o verso 24, diz assim: "E será que antes de clamarem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei." Então esse é o governo de Deus. O governo de Deus é Deus atendendo a todas as nossas necessidades antes mesmo de clamarmos. É Deus dando todos os benefícios, tudo aquilo que nós necessitamos antes mesmo de nós notarmos a necessidade. Pense bem como foi na criação. As referências que nós temos do governo de Deus é na criação, quando Deus cria todas as coisas até o momento da entrada do pecado, portanto Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, e também os textos que nós temos a respeito do novo céu e da nova terra. Isso são as referências que nós temos, ou seja, poucas referências a respeito do governo pleno de Deus. Então, como que é o governo de Deus? Como que foi a criação? Deus criou todas as coisas, né? O homem precisaria de luz, ele criou a luz, criou a terra seca, criou todo o ambiente. O homem não precisou ficar assim, está escuro aqui, coloca um pouco de luz. Não, Deus criou todas as coisas que ele precisava. E quando o homem foi criado, Deus olhou e disse: tudo é perfeito, tudo é muito bom. Então esse é o governo de Deus. O governo de Deus é um governo onde todas as coisas, todas as nossas necessidades, elas são atendidas antes mesmo que nós notemos a necessidade. Por outro lado, como que é o governo de Satanás? Como que o governo de Satanás se estabelece? Nós temos um exemplo bíblico também, que é a história de Jó. Como é que é a história de Jó? Deus tomava conta de Jó, né? Deus cuidava da vida de Jó, até que ali no embate com Satanás, ele cedeu o governo da vida de Jó. E tudo que ele cedeu, Satanás destruiu. Tudo que ele cedeu a saúde de Jó, ele destruiu, ele cedeu a família de Jó, ele destruiu a família, ele cedeu os bens de Jó, Satanás destruiu. Então Satanás ele não tem habilidade para nos dar nada de bom. Satanás ele é mau na sua essência. Então tudo que estiver sob o governo dele estará sendo destruído. É o que nós aprendemos com a história de Jó. Deus fala assim: toca nisso, Satanás destruía. Toca naquilo, Satanás destruía. Então não existe bem nenhum, não existe benefício nenhum. Tem gente que diz que Satanás também pode dar coisas, né, pode aprisionar pessoas numa gaiola de ouro, mas na verdade Satanás usa as bênçãos que vêm da parte de Deus para nos para passar, assim como ele usa o mal que ele provoca também. A gente vê o livro de Jó, Satanás só aparece destruindo, né, no embate ali com Deus, depois destruindo tudo, e depois ele não fala mais nada, não interfere mais nada, e Deus é que é acusado o tempo todo ali pelos amigos de Jó, né? Não, você está passando por isso porque Deus te puniu, porque você deve ter algum pecado escondido, né? Então é isso, o poder de destruição que ele tem, ele ainda atribui a Deus. E as bênçãos de Deus muitas vezes são tragadas por Satanás, né? como se ele pudesse dar algum benefício para alguém, né? Deus, por outro lado, ele não provoca nenhum mal, né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito, ele vem da parte de Deus. Deus a ninguém tenta, Deus não pode também ser tentado pelo mal. Então Deus ele vem trazendo um governo que é um governo pleno. E assim, como quando nós vamos a esse texto de Isaías 65, aqui o texto é um pouco misto, né? Ele fala um pouco da restauração de Jerusalém, quando as pessoas teriam longevidade, mas ainda assim morreriam. Mas aqui nós identificamos também que está falando sobre o novo céu e a nova terra, né? Até porque ele fala isso, né? Pois eis que crio, verso 17, pois eis que crio novo céu e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Então ele está falando realmente do novo céu e da nova terra, porém numa linguagem que as pessoas pudessem assimilar nos seus dias. E aqui ele fala então desse estabelecimento, desse governo maravilhoso, desse governo de Deus que é maravilhoso para nós. Então, quando Jesus Cristo voltar, quando o novo céu e a nova terra forem estabelecidos, o que vai ser estabelecido, na verdade, é o velho governo de Deus
que o homem rejeitou no início, quando ele tinha todo bem, sem nenhuma fagulha do mal. E Deus vai restaurar novamente. A série O Grande Conflito, né, que são os livros Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e O Grande Conflito, ele começa dizendo assim, Deus é amor, e começa falando sobre o amor de Deus. E o último parágrafo dele também diz que depois de restaurada todas as coisas, cada átomo do universo vai declarar por toda a eternidade que Deus é amor. E o mais interessante de tudo isso é que nós podemos hoje, né, na oração que Jesus Cristo nos ensinou, ele disse assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então nós podemos hoje entregar nossa vida nas mãos do Senhor e pedir que esse governo dele, esse governo que ele estabeleceu lá no início, seja estabelecido também no meu lar, seja estabelecido também na minha vida, seja estabelecido também em todas as atividades que nós fizermos. Então, a minha oração, o meu desejo que fica aqui hoje, o meu pedido a Deus por você, é que esse governo onde Deus atende todas as nossas necessidades, nos dá tudo que nós necessitamos, assim que nós, antes mesmo de nós necessitarmos, esse é o pedido que eu faço a Deus por mim e pela sua vida hoje. Eu termino aqui a minha participação e você volta agora lá para Campo Mourão com o Ricardo, com o Alexandre e com o Lúcio para darmos continuidade ao estudo. Eu volto no final com a nossa oração final. Um abraço e bom estudo a todos. Valeu, Marcos. Obrigado pela sua oração. Obrigado aí pelo alinhamento das doutrinas. E agora, sigamos aqui nas pontas da linha de cada dia da lição. Vamos ter, então, a primeira participação aqui isolada do Ricardo, com a ponta da linha de sábado, de domingo e de segunda. E depois eu volto aqui para anunciar a ponta da linha do Alexandre. Então, agora é com você, Ricardo. Bom, gente, chegamos no 13º sábado e chegou o momento de nós revelarmos as idades. Eu vou começar os trabalhos. Eu tenho 4.1. Então é um motor um pouquinho mais rodado, um pouquinho mais forte. E depois vocês vão ficar sabendo. O próximo vai ser o Alexandre e depois o Lúcio é o último. Vamos lá, seguindo. O pessoal vai descobrir que nós não somos tão jovens assim, né, quanto eles imaginam, né? Bom, a 13º sábado, a renovação do planeta Terra. O verso áureo, vamos lá, gente. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Então tem alguns pontos aqui que nós vamos trabalhar, essa questão da memória. Pessoal, nós vamos ter um pequeno probleminha aqui, que nós vamos ter que recordar, quem é novo no canal, a questão do método Pardes, tá, gente? Esse método Pardes é um método judaico, ele tem 4 níveis ou 4 etapas de interpretação, só que ele é um método que ele, mesmo que ele não tenha o mesmo nome, ele é empregado vastamente por teólogos europeus, teólogos americanos. Você mesmo aí na sua casa, você já aplicou esse método sem você perceber, em algumas passagens. Então às vezes tem aquela resistência, porque é um pouco diferente, mas toda vez que vocês vão estudar João, quando vocês falam que Jesus é a palavra, vocês estão aplicando o método Pardes sem saber. Vocês estão aplicando o método Pardes no nível drash, dizendo que um ser humano é a palavra. Isso se chama alegoria. E nessa lição dessa semana nós vamos ver muito isso, muitas expressões que devem ser interpretadas sob um enfoque, sob um olhar, sob uma leitura de alegoria. Se a gente ficar na literalidade, nós vamos incorrer no risco de fazer interpretações grotescas, sabe? E estapafúrdias. E outras que não são tão gritantes, tão grotescas, que podem passar batido porque elas serem mais sutis. Mas vamos lá, gente, continuando. No sábado é bem tranquilo, não vai ter problema nenhum, porque nós voltamos para a última crônica de Roy. Tivemos várias histórias na lição de sábado e nessa não vai ser diferente.
Ele vai contar a história de um menino de 12 anos, no seu primeiro contato com os livros de astronomia, com os livros de astrofísica, e ele descobriu que o pensamento científico é de que em um determinado momento o Sol iria apagar, o sistema solar iria se esfriar e o sistema solar ia começar a se decompor, deixar de existir. E ele ficou muito preocupado com isso. Daí a mãe levou o menino para o médico da família, que perguntou, o nome do menino é Bill, qual é o problema? Por que você não está mais querendo estudar e nem ir para a escola? Aí ele explica, né? Porque ele num livro de astronomia que um dia o Sol vai se extinguir e toda a vida na Terra desaparecerá. Não vejo motivo para fazer mais nada. No fim, tudo vai acabar mesmo. A mãe, muito controlada, muito equilibrada, começou a gritar: isso não é problema seu, não é da sua conta. O médico sorridente, para melhorar a situação, para facilitar a coisa, para deixar a coisa mais equilibrada, disse o seguinte: mas Bill, você não precisa se preocupar, porque quando isso acontecer, todos nós já estaremos mortos há muito tempo. Ou seja, resolveu a situação, né? O menino estava preocupado com o sistema solar que ia acabar daqui bilhões de anos. Aí o médico resolve a situação dizendo: não, tu não se preocupa não, daqui bilhões de anos, daqui a alguns anos você vai morrer também. Resolveu a situação. A ideia, acredito eu, do autor da lição, eu acredito no penúltimo parágrafo, ele evidente que essas questões fazem parte do problema. No fim, estaremos todos mortos. Felizmente, nossa experiência não precisa terminar em morte, ao contrário, Deus nos oferece a vida eterna. Então ele, de certa forma, quer dizer que, com todos esses comentários desastrados, primeiro o menino que ficou apavorado com o livro científico, depois a mãe extremamente equilibrada que começou a gritar com o menino, e depois o médico extremamente compreensivo que falou para o menino que não precisava se preocupar com bilhões de anos, porque ele ia morrer daqui a um tempo mesmo. Então, eu acredito que o autor da lição, com essa história desastrada, ele quer dizer o seguinte, que a única esperança que harmoniza isso, que parece mais uma piada do que uma história, é a crença de que a humanidade será salva em Cristo e viverá uma nação em uma nova terra, uma terra restaurada, como é o título da lição. Acreditamos que esta seja a intenção do Roy com esta tragicômica história aqui narrada, né? Vamos lá, domingo. Gente, no domingo eu vou seguir aquele padrão que eu venho seguindo. Eu vou ficar na ponta da linha mesmo, sem dar muita entrelinha aqui, e depois no verso a verso a gente vai buscar no hebraico, coisa e tal. Então a gente vai ficar aqui na interpretação da língua portuguesa. Não vai ter tanto problema assim, vamos dizer, tanta diferença, porque a gente já explicou, né, gente? Na língua portuguesa, no hebraico, se a gente tiver cuidado, a gente vai por caminhos diferentes, mas acaba chegando no mesmo lugar. Se tiver um pouquinho de coerência, um pouquinho de senso na hora de refletir sobre o texto. E vamos fazer isso então, vamos lá. O que o autor da lição fala de novo céu e nova terra? Isaías 65, do versículo 17 até o versículo 25. Primeira coisa, gente, Deus prometeu uma nova criação. Ok, uma nova criação. Aqui o autor da lição já vai estabelecer um paralelo, obviamente com o Gênesis. Está perfeito, está correto. Quando você vai para a língua hebraica também, é mais ou menos a mesma coisa. O verbo é o verbo bará, do Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus. Aí o que a gente vê aqui, gente? Ele vai falar sobre um ponto aqui que pode trazer como: eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembranças das coisas passadas, jamais haverá memórias delas. Se a gente não fizer uma contextualização aqui, a pessoa pensa assim: então no novo céu e na nova terra eu não vou lembrar da minha mãe. Então no novo céu e na nova terra eu não vou lembrar do meu pai. Não vou lembrar quem eu era. Não é nesse sentido. Porque um pouquinho antes dos versículos, a gente vê que o contexto, que nos versículos 16, versículo 15 do capítulo 65, ele está falando de angústias. E depois nós vamos ver isso, nós vamos resgatar isso, mostrar isso melhor no hebraico, depois quando a gente for verso a verso.
Então esse sentido de você não lembrar das situações angustiosas. Vocês imaginem uma eternidade na qual você vai ficar num ciclo recursivo e eterno de lembranças e de memórias que te trazem angústia, que te trazem sofrimento. Isso não é a salvação, isso é uma tortura eterna. Então é nesse sentido. Então a gente parte, aqui não é nem a questão de você partir do literal para o alegórico, é uma questão de bom senso, de contexto. Você vê que o contexto ali trata sobre angústias, as agruras, os problemas que nós temos nessa terra, que eles não serão patologicamente recordados, e você sofre duas vezes, né? Uma vez quando acontece, uma vez quando você se lembra. Esse se lembrar é nesse sentido. Então vamos lá, seguindo, gente. Depois eu falo aqui o seguinte: o Senhor prometeu criar em Nova Jerusalém para regozijo o seu povo, para alegria. Na cidade não haverá mais choro. Isaías 65:19. As pessoas normalmente vivem muito mais do que nos séculos antigos. Aqui tem uma outra questão, gente. O outro ponto dessa lição de domingo é uma expressão idiomática que eu vou explicar melhor lá, que é a questão da alegoria também. Mas dá a impressão de que nessa nova terra, se você for ler ali utilizando uma interpretação literal ali no Peshat do Pardês, que seria o primeiro nível de interpretação, e não partir para o alegórico, dá a impressão que essa terra restaurada é uma terra restaurada onde as pessoas vão viver muito, mas morrerão. Se você fica no literal, dá esse sentido. Parece que traz a impressão que as pessoas vão viver 500 anos, 600 anos, 900 anos, como era no período antediluviano, mas não é nesse sentido. É no sentido de que essa vida longeva tem algumas características lá que a gente vai analisar depois, quando a gente for no verso a verso, para a gente entender isso, de que as pessoas, elas efetivamente não morrerão, mas isso vai ficar para depois. E vai falar sobre a questão do lobo, do leão. Nós vemos lá animais que aqui na terra são tipicamente carnívoros, que naquela descrição dessa terra nova, eles adquirem hábitos ou ciclos alimentares de herbívoros. O leão pastando junto com o cervo, o lobo se alimentando junto com o cordeiro. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, gente, que o autor da lição traz aqui, que é interessante, é novo céu e nova terra em etapas. Aí o paralelo que vocês têm que fazer, lembra lá que o autor da lição ele fala em criação, e eu já adiantei um pouquinho lá do verso a verso, que é a mesma expressão bará do Gênesis, antes da semana da criação. A semana da criação não foi em etapas? A semana da criação foi em etapa. Yehi or, vai ri or. E disse Deus a luz e houve luz. Vai ri vai voker, e errado. E houve tarde e manhã do primeiro dia. Aí depois segundo dia, depois terceiro dia. Então etapas. E o autor da lição, ele traz esta questão de novo céu e nova terra em etapas. Ele traz alguns elementos aqui. Ele fala que primeiro haveria a recriação de Jerusalém, o Messias traria justiça, haveria paz no monte de Sião. E aí traz os elementos dessa paz, aqueles animais, os animais que normalmente um é presa e caça do outro, estando junto, o povo também, no sentido de paz, o shalom. E por fim, gente, a questão aqui do monte. Ele fala que, olha só, gente, veja aqui. Embora o santo monte do Senhor começasse como o monte de Sião em Jerusalém, este era apenas um precursor, um símbolo de que Deus prometerá fazer, em análise a um novo mundo e um povo redimido. Então aqui ele já aplica, de certa forma, o Pardês, quando ele pega ele fala que a interpretação aqui deve ser alegórica. Que quando está falando da cidade, quando está falando de Jerusalém, que pelo contexto, que é uma interpretação alegórica, que está se referindo a um mundo restaurado, e não apenas uma cidade específica. E agora vamos para
Segunda-feira. Imã divino na ponta da linha, Ricardo. Então, gente, ele vai se falar aqui no livro de Isaías, e agora aqui é Isaías 66, do versículo 1 até o versículo 19, que a gente encontra o quê? Haverá um apelo e uma advertência no livro de Isaías. O apelo, e não só isso, né, também haverá uma declaração que é no sentido de animar algumas pessoas, né? Que o Eterno, ele salvaria e restauraria os humildes, que aquilo seria um prêmio, mas também mas veja bem, que esses humildes, eles estariam se curvariam diante da palavra. Vocês, eu acho que foi 2 semanas, 15 dias atrás, acho que é 2 semanas atrás, nós analisamos verso a verso e nós mostramos que a questão de que a mão do Senhor era um homem, e um pouquinho antes, uma semana ou 2 semanas, nós falamos que a palavra do Senhor também seria um homem, lá no verso a verso, lá no livro de Isaías. Então, veja bem, aqui nós entendemos também que esta alusão a esses humildes que se curvariam diante da palavra, seria uma alusão alegórica ao Messias. Depois, o autor de lição também vai destacar aqui, gente, olha só. Ele salvaria e restauraria os humildes que tremiam diante da palavra do Senhor. Ele os consolaria, mas destruiria aqueles que se rebelassem contra ele. E nós já estamos falando aqui da questão da palavra. Aqueles que se rebelassem contra a palavra do Senhor aqueles que estariam se rebelando contra o próprio Messias. Esses que seriam destruídos. Vamos lá, continuando. Aqui depois só, bem aqueles que odiavam e rejeitavam os seus fiéis, ou seja, os fiéis seguidores da palavra, mas a palavra é uma pessoa, os fiéis seguidores do Messias. Também incluíam as práticas de abominações pagãs, que eu vou analisar melhor quando for no verso a verso, como as práticas do templo. Eu já vou adiantando, gente, que aqui tem uma relação do Messias com a destruição do templo de Jerusalém, aqui nesses 2 capítulos, no capítulo 66 e 65, que a gente vai perceber isso no verso a verso. E aí, por fim, gente, a gente encontra o que assim, após a destruição dos seus inimigos, lá no 66, no versículo 14 e 17, Deus revelaria sua glória de modo a se tornar como se fosse um ímã a atrair as pessoas a Jerusalém. Ele estabeleceria entre eles um sinal que não foi especificado aqui, mas aparece referentemente quando o sinal mencionado no livro de Isaías. Então tem essa questão do sinal, e depois no verso a verso eu vou trazer a contextualização no sentido profético aqui da interpretação deste livro aqui, desses dois capítulos, desses versículos específicos. Agora o Alexandre vai vir e o Alexandre vai revelar a sua idade e vai passar na ponta da linha dos próximos dias da semana. Terça-feira, então, missionários e líderes de adoração na ponta da linha, Alexandre. Beleza, então, boa noite, bom dia, boa tarde para quem está assistindo aí também. Eu sei que os meninos já falaram, mas eu falo de volta. A lição de terça-feira tem por título Missionários e Líderes de Adoração. O Alexandre não quer falar a idade. No final ele fala. Eu ia deixar para o final. Mas então eu falo agora. Bom, meu nome é Alexandre. Eu nasci no dia 19 de junho de 1990, às 10 horas, em Toledo, Paraná, no Hospital Bom Jesus. Então, portanto, eu tenho 30 anos. Vou fazer 31 esse ano. Já debutei 2 vezes já. Mas seguindo, gente. A lição de terça-feira, ela vai falar, então, centralizada em Isaías 66, 19 até 21. E tem 3 cenas que eu considero importantes da gente pensar aí. A primeira cena e se você olhar aqui, está de trás para frente, né? A primeira cena é que as pessoas são enviadas. Essas pessoas enviadas aqui,
elas se referem, eu entendo, ao início do cristianismo, quando pessoas de ancestralidade judaica saíram pelo mundo para pregar a mensagem do Messias, o Messias que já havia vindo, Jesus Cristo. A gente está falando aqui, entre outros, de Paulo, a gente está falando aqui, entre outros, de Estevão, a gente está falando aqui, entre outros, de Pedro, de João, dos discípulos de Jesus. Essas pessoas que saem, elas não voltam de mãos vazias, elas trazem oferta ao Senhor. Essa oferta que elas trazem ao Senhor são outras pessoas, pessoas conversas, pessoas que receberam a mensagem do Messias, acolheram ela e estão agora voltando como ofertas. E é muito interessante, fala que voltariam até no lombo de dromedários, né? E o terceiro aspecto é de que essas pessoas, elas fariam parte não só como agregados ao povo, não só como um enxerto ao povo, não só como um estrangeiro que seria acolhido, bem recebido entre o povo judeu, mas elas poderiam participar do sacerdócio, elas poderiam participar do templo. Então, esse texto de Isaías está indicando que esse sacerdócio atingiria o povo gentil. Ele está falando aqui de um sacerdócio gentílico também. Nós somos, portanto, a oferta ao Senhor. Oferta de quem? Nós somos a oferta de Pedro, nós somos a oferta de João, nós somos a oferta de Paulo, e em última medida nós somos a oferta de Jesus. Nós somos a oferta ao Senhor, nós somos o sacerdócio, nós somos chamados para um sacerdócio, e aí tem os textos, né, dos textos de Pedro, inclusive, que vós sois nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. E por fim, uma vez que nós aceitamos a Deus, somos oferecidos a Deus como oferta, tomamos parte no sacerdócio, nós também somos enviados para fazer novos discípulos. A mensagem de Cristo é essa. Em alguma medida, na lição de quarta-feira, se não me engano, a gente vai retomar essa questão do ser enviado. Nós somos enviados agora. Beleza, quarta-feira, comunidade de fé na ponta da linha. Beleza, e na quarta-feira a gente vai começar por essa ideia de ser enviado, quer ver só? Diz ali: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem está falando isso é o próprio Jesus. Ele vai falar isso lá em Mateus 28, 19. Outra passagem muito importante é quando Paulo vai falar da sua pregação em Atos 26, 20, que de Damasco pregou em Jerusalém, depois pela Judéia e por fim aos gentios. Então a gente entende, tanto na passagem de Mateus quanto na passagem de Atos, que há um convite aqui. Nós somos chamados para pregar. Essa pregação, ela não é feita só no povo judeu, ela é feita aos gentios também. Nós estamos aqui, fazer discípulos de todas as nações. Se hoje você, eu, que não temos uma ancestralidade judaica na carne, podemos aceitar a Cristo como nosso Salvador, podemos participar como enxerto dessa aliança, nós o fazemos por causa dessa ordem de Cristo, fazer discípulos de todas as nações, não só do povo judeu. E a última passagem que eu gostaria de trabalhar na lição de quarta é esse texto de Gálatas 3, 28, que vai dizer que não há mais judeu ou grego, não há mais livre ou escravo, e não há mais homem ou mulher. A gente entende a partir desse texto que a mensagem de Cristo horizontaliza todas as relações. Não existe hierarquia, não existe superioridade, não existe direito a privilégio, não existe nada disso. Se você é judeu, se você é grego, você está na mesma condição diante de Deus. Se você é livre ou se você é escravo, você está na mesma condição diante de Deus. Se você é homem ou se você é mulher, você está na mesma condição diante de Deus. Não importa o seu gênero, você deve ter acesso ao ministério. Não importa a sua condição de trabalho, você deve ter acesso ao ministério. Não importa a sua ancestralidade genética, biológica, cultural, você deve ter acesso ao ministério. Todos nós somos uma nação de sacerdotes, independente de sermos homens, independente de sermos mulheres. Todos nós somos uma nação de sacerdotes, independente da nossa condição social, independente da nossa origem cultural ou étnica. Em Cristo nós todos somos um. Essa mensagem ela vai estar muito ligada com a ideia de um paraíso, com a ideia de um céu. Um céu em que nós não temos, novamente aqui, uma relação de hierarquia entre os salvos.
na medida em que todos os salvos estão na mesma condição diante do Mestre maior, que é Cristo Jesus. E aí a gente vai entrando na lição de quinta-feira. Na quinta-feira, a posteridade e o nome dos salvos, na ponta da língua. A lição de quinta-feira vai falar justamente desse novo céu e dessa nova terra. Nós temos uma promessa ali em Isaías 66, versículos de 22 até 24. Essa promessa é uma promessa de que a vida ela não se encerra definitivamente no momento da nossa morte aqui. Espera lá. Isso quer dizer que nós temos uma alma imortal? De forma alguma. Nós temos esperança na ressurreição. Nós temos esperança numa promessa. A promessa de que serão feitos novos céus e nova terra. E é interessante porque as características desse novo céu e nova terra, trazidas no livro de Isaías também, são maravilhosas. Os animais vão viver em paz, nós vamos viver em paz. O texto traz ali que 100 anos é jovem, a gente entende haverá a vida eterna. Isso é uma promessa maravilhosa que está disponível para nós. Às vezes a gente vai ter a ideia de que o céu vai ser um lugar monótono, de que no céu não vai ter nada para fazer. E é muito próprio de algumas religiões orientais que acreditam, por exemplo, na ideia de que o paraíso é você deixar de existir, é a aniquilação do eu. Nessa medida, principalmente crenças que acreditam na reencarnação, entendem que no momento em que eu desencarno definitivamente, eu passei a fazer parte do divino. Eu morri definitivamente, meu espírito já passou por todos os processos de aperfeiçoamento e agora eu posso ascender ao divino, entrar no nirvana, chegar no último nível de espiritualidade, em que eu passo a me fundir com o cosmos, com o todo. Essa é uma ideia de paraíso, mas não é a ideia de paraíso bíblica. Essa ideia de paraíso é a ideia de um paraíso em que não há tempo. Não há tempo. Por que não há tempo? E é muito interessante quando a gente vai pensar, e aí eu puxo a sardinha para a história um pouco, né? O que significa o tempo? Como se processa o tempo? Quando você dorme, você não vê o tempo. Por quê? Porque você não vê a ação. A forma como nós temos de acessar o tempo, de acessar ou de compreender o tempo, de experienciar o tempo, é por meio da ação, é por meio das transformações, é por meio do movimento. Se não há movimento algum, se não há mudança alguma, se não há transformação alguma, não há ação, não há tempo, não há percepção da passagem do tempo. Nessas percepções, nessas ideias, então, de um paraíso atemporal, o paraíso seria um lugar onde nada acontece, onde não há sensação de nada, onde nada se processa, onde as minhas percepções são nulas e, portanto, eternas. A gente vive um céu que é um presente contínuo. Essa é a ideia de um paraíso com espírito tocando harpinha, mas essa é a ideia de um paraíso em que almas desencarnadas fazem parte de um todo. Esse é o paraíso que muita gente no mundo, eu diria, a maior parte da população mundial acredita hoje. A maior parte da população mundial tem uma ideia de que quando morre vai para algum lugar, virou estrelinha, tá? Mas será que é isso? Quando a gente vem aqui na passagem de Isaías, a gente fala que haverão coisas, haverão obras a serem feitas. Nós iremos adorar. Haverá passagem do tempo. De um sábado a outro sábado, de uma festa da lua nova a outra festa da lua nova. Então haverá um ciclo de dias, haverá um ciclo de tempo. Se é um ciclo de tempo, se é um ciclo de sábado, se o ciclo semanal permanece, significa que existem coisas transcorrendo nesse paraíso. Existem ações. Em outros textos vai falar que a gente vai plantar vinhas. Significa que haverão obras, haverá trabalho. Eu vou poder edificar, eu vou poder planejar, eu vou poder me divertir, eu vou poder cultivar. Haverá atividade criativa. Então, o céu que nós acreditamos a partir do livro de Isaías não é um céu em que o eu deixa de existir e se funde com a totalidade. É um céu em que o eu, com as minhas características, com a minha personalidade, com as minhas preferências, permanece existindo. Mas vai existir agora numa esfera de existência, numa qualidade de vida imensamente maior, porque a vida eterna, não há doença, não há tristeza, não há luto, não há morte, não há dor, mas há sim coisas boas, criativas, movimento,
criatividade, obra, plano, tudo isso continua existindo no céu. E existe no céu também o louvor. Um louvor que tem um lugar separado especialmente no tempo. E que de certa forma pode ser antecipado hoje a cada sábado. O texto diz em Isaías 66, 22 a 24, que de um sábado a outro sábado, toda a carne irá adorar o Senhor. De um sábado a outro sábado, de uma festa da lua nova a outra festa da lua nova. Nosso contato com Deus será um contato real, um contato face a face, um contato de proximidade, mas que não vai negar a nossa existência, que não vai negar quem nós somos. Por fim, nós temos uma parte triste, vamos dizer assim, mas necessária na mensagem. Nem todos entrarão no paraíso. Há uma escolha a ser feita. Existe um grupo de pessoas que não entrará nessa cidade. Existe um grupo de pessoas que não terá acesso ao paraíso. E o critério para não ter acesso ao paraíso, pelo texto do capítulo 66 de Isaías, eu coloquei aqui como autenticidade da escolha. O que é a autenticidade da escolha? Lá no começo diz, a pessoa que mata o animal em sacrifício, mas também mata o seu irmão. A pessoa que vive uma religiosidade falsa, uma religiosidade inautêntica, uma religiosidade de aparência, essa pessoa não vai ter espaço no paraíso. Para entrar no paraíso, para ter acesso a essa vida plena, é preciso autenticidade, é preciso escolher genuinamente. Eu quero estar lá, eu amo a Cristo, eu reconheço Cristo como meu Salvador, eu aspiro por essa existência superior. Eu estou disposto a viver uma vida nessa paz. Eu estou disposto a viver uma vida que implica a renúncia a uma série de vícios, a uma série de entraves que o pecado impõe para nós. Eu estou disposto a viver uma vida livre do pecado. Eu quero viver uma vida livre do pecado. Essa é a questão da autenticidade da escolha. Eu aceito viver num paraíso em que não há mais judeu nem grego. Eu aceito viver num paraíso em que não há mais patrão e empregado. Eu aceito viver num paraíso em que não há diferença social entre homem e mulher, porque não há homem e mulher, não há livre ou escravo, não há judeu ou grego, porque todos se tornaram um em Cristo, todos são iguais. Existe horizontalidade. E Cristo é o Salvador de todos, Cristo é o cabeça. Eu estou disposto a viver nesse paraíso? Se eu não estiver disposto a viver nesse paraíso, há um lugar para mim fora do paraíso, que é a destruição eterna. Uma destruição de misericórdia, porque viver dentro do paraíso me seria sofrimento. Mas eu quero terminar com o paraíso. Um paraíso em que existem obras. Um paraíso em que o tempo passa. Um paraíso em que permanece existindo louvor e adoração. Novo céu e nova terra. Em que morrer aos 100 anos seria considerado morrer jovem. Esse é o paraíso que eu sonho. Bom, pessoal, esse foi o quadro então na ponta da linha. Teremos agora as entrelinhas, onde nós vamos pegar os versos do capítulo 65 até do verso 17 diante, e vamos até o capítulo 66 no verso 19. Mas antes, como foi prometido no último vídeo, nós revelaríamos as idades. E eu também, eu nem sabia, mas eu também tenho 41 anos, que é a idade do Ricardo, tá, pessoal? Então, você não sabia que você tinha 41 ou que ele tinha 41? Eu não sabia que ele tinha 41. Então, eu sou de 80, 29 de janeiro de 80. Você é de quando, Ricardo? Junho de 80. Não, então Eu sou alguns meses. Só para comunicar que o mais novo aqui sou eu, tá? Tinham falado que era eles, mas não é, sou eu. Eu só tô mais acabadinho. Só tava mais cabeludo e barbudo só. Mas foi isso, pessoal, o mistério do trimestre. Beleza? Então agora nós temos as entrelinhas, então vai entrar aqui o Ricardo. Então, Ricardo, é com você. Vamos lá, gente. Vamos aqui na ponta da linha, vamos lendo aqui, ó. Nas entrelinhas. Nas entrelinhas, isso. Isaías 65, vamos ter que começar do versículo 1 para a gente pegar o contexto, tá? Recomendo novamente, acompanhe em casa. E já criem na mente de vocês, já vou para facilitar. Vou ter que fazer uma indução para facilitar a leitura de vocês, e já vou adiantando que essa indução não tirei da minha cabeça. Não, os teólogos, por exemplo, Joseph Benson e o Adam Clarke, eles contextualizam profeticamente esse versículo aqui, aonde é o Messias vindouro, é a destruição do templo de Jerusalém, e é também o
nascimento, vamos dizer assim, daquele movimento que a gente chama de cristianismo, que na verdade foi uma maior aceitação do povo gentílico, dos gentios, ao Messias, do que comparada com a aceitação dos judeus, geneticamente falando. Então, vocês pensem, contextualizem escatologicamente nesse período histórico, e vai ficar mais claro quando a gente chegar nos versículos mais à frente isso, tá? Então vamos lá. Aqui, nesse versículo 1, é Deus falando, é Yahweh falando. Fui buscado dos que não perguntavam de mim. Fui achado daqueles que não buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui. Lembra que eu falei daquela contextualização do começo daquilo que nós chamamos de cristianismo? Fica mais nítido assim esse lado escatológico? Fica, né, gente? Vamos seguir, vamos lá. Estendi as minhas mãos todo o dia para um povo rebelde. Ou seja, esse povo rebelde agora está falando para aquela parcela do povo de Jerusalém, aquela parcela do povo de Israel que insistia em não praticar tzedaká, que insistia em não atender a viúva, atender à necessidade do órfão, do pobre, do necessitado, e assim por diante. Vamos lá. Esse povo rebelde que se rebelou contra Deus, que caminha por caminho que não é bom, que não é bom após os seus pensamentos. Povo, e a expressão aqui até agora para povo, gente, é Am. Am é uma expressão povo, nação, multidão, massa, comunidade, população, mas ela tem uma conotação familiar, tá? Uma conotação de parentesco. Ela também significa, Am também significa membro da família. Vamos continuando. Então, aqui, povo, membro da família, que me irrita diante da minha face continuamente. Aí agora começa, lembra do pardês que eu falei, gente? Aqui começa algumas alegorias, só para dar ênfase ao desacordo da conduta deste povo com a vontade desse Deus que está falando aqui, que está falando. Sacrificando em jardins e queimando incenso em tijolos. E aí continua a alegoria, que denota esse desacordo do comportamento desse povo com a vontade de Deus. Assentando-se junto às sepulturas, passando a noite junto a lugares secretos, comendo carne de porco, caldo de coisas abomináveis nos seus vasos. Aqui esta alegoria vai buscar algumas referências naquilo que é chamado de imundície, lá na Torá, lá no Vaikra, as carnes abomináveis, aquilo que torna impuro, que faz com que a pessoa ela não seja considerada kadosh, santa, separada. E note agora a contrassenso. E dizem: retira-te e não chegues a mim, porque sou mais santo, sou mais kadosh. A expressão aqui é aquela kadosh, justamente o oposto ao que eles fazem. Olha só o que esse povo rebelde fala: se afaste de mim, porque eu sou mais santo do que tu. Essas pessoas que fazem isso, agora é o Eterno falando, estes são um fumo no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Aí agora uma alegoria para enfatizar justamente o descontentamento do Eterno com esse tipo de pessoa, de hipocrisia, digamos assim. Eis que está escrito diante de mim: não me calarei, mas eu pagarei sim, deitar-lhe-ei a recompensa no seu seio. Ou seja, o Eterno dizendo que haverá consequência desta hipocrisia do povo. As vossas iniquidades, e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, que queimarão incenso nos montes e que afrontarão nos outeiros, pelo que lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Aí continua: assim diz o Senhor, como quando se achava. Agora uma nova alegoria aqui, gente. Aqui encerra aquela parte de advertência.
E agora aqui começa uma fala de consolo nesse versículo. Veja bem. Sim do Senhor, como quando se acha mosto, e a expressão mosto aqui, eu tenho que fazer um esclarecimento, gente, é tirosh. Tirosh é quando na Bíblia está se referindo ao vinho novo. Ou, algumas traduções vêm mosto, suco de uva, ou aquele suco em estado de fermentação. Então você acha no pé uma uva que ela já tem um suco em estado de fermentação, que ela é mais apta a fazer o vinho, justamente isso que o texto fala alegoricamente. Olha, veja bem, como quando você acha tirosh, ou mosto, ou suco em fermentação, num cacho de uva, dizem, não o desperdice, pois há bênção nele. Assim, qual que é a bênção nele? Ele é apto a fazer o vinho, para fazer tirosh. Assim farei por amor de meus servos, para que os não destruam a todos. Então veja bem, é possível tirar bênção ainda desse povo. Veja que a nota agora muda, a advertência. Vamos lá. E assim como aquela uva que já está com um suquinho levemente fermentado, ainda é possível tirar uma bênção, fazer o vinho, deste povo é possível, produzirei descendência a Jacó e a Judá, um herdeiro que possua os meus montes, porque o povo estava recusando esses montes, mas um herdeiro que possua, e os meus eleitos herdarão a terra, e os seus servos, e os meus servos habitarão nela. Então percebamos os três elementos aqui. Há um herdeiro, e ajudar um herdeiro que possua os meus montes. Aquele povo estava. Essa alegoria dos montes é justamente símbolo da aproximação com Deus, da aproximação com o Eterno. Continuando daí no versículo 10, vamos lá. E a planície de Saron, aí começam a descrever as bênçãos. A planície de Saron servirá de curral de ovelhas, e o vale de Arcor de a colheita de gados, para o meu povo que me buscou. Então nós temos uma divisão aqui, como o Alexandre já falou, que nem todos entrarão nessa cidade. Então aqui já ficou claro dois grupos: aqueles que buscaram a palavra, aqueles que buscaram o Senhor, e aqueles que não buscaram o Senhor. Mas a vós, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo nome, continuam as alegorias, os que preparais uma mesa para a fortuna, e que misturais vinhos para o seu destino, também vós destinarei a espada. Então tem um grupo, que para esse grupo não terá nova terra, terá espada. E todos vós encurvai-vos à matança, porque chamei e não respondeis, falei e não ouviste, me fizeste o que mal parece aos olhos, e escolhestes aquilo que não tinha prazer. Aí no 13, gente, a gente tem aqui: pelo que assim diz o Senhor Jeová, eis que os meus servos comerão, mas vós, aí agora o paralelo entre os dois grupos. Um primeiro grupo, que é o grupo dos servos, comerão. Aquele outro grupo que não entra na terra e que fica com a espada, o que acontece com ele? Padecendo de fome. Eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Se você pensar literalmente, você não entende a amplitude dessa palavra. A gente precisa lembrar que, assim como o Messias é a palavra, o Messias também ele é o pão. Assim como o Messias é a palavra, o Messias também é a água da vida. Então daí vocês podem ler esse versículo 13 de novo, gente. Pelo que assim diz o Senhor Jeová, eis que os meus servos comerão do pão da vida. Eis que os meus servos beberão da água da vida. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis.
Eis que os meus servos cantarão. Vocês lembram lá no Apocalipse, que tem um canto também daquele povo de Deus no final do tempo? Eis que os meus servos cantarão, por terem o seu coração alegre. Mas vós gritareis de tristeza, uivareis pelos vossos quebrantamentos de espírito. Continuando, gente. E deixarei os vossos nomes aos meus eleitos por maldição. Aqui é aquele ponto que eu falei para vocês, gente. O verso 15. A questão de um outro nome. Os teólogos do passado interpretam justamente aquela transição onde quando o Messias veio, houve uma maior aceitação da parcela gentílica do que da parcela judaica pelo aquilo que veio a ser chamado hoje de cristãos. Olha, veja bem, gente. E deixarás o vosso nome aos meus eleitos por maldição, e o Senhor Jeová vos matará. E os vossos servos chamarás por outro nome. De sorte que aquele que se bendizer na terra será bendito em Deus na verdade. E aquele que jurar na terra jurará pelo Deus na verdade. Porque já estão esquecidas as angústias do passado e estão encobertas diante dos seus olhos. Aqui a gente já está no 16. Vamos lá, gente. Agora aqui os versos da lição de domingo. Porque eis que criou céus novos e nova terra, e não lembranças das coisas passadas, nem mais se recordarão. A primeira coisa a destacar aqui é o verbo criar, que é o verbo bará, que é o mesmo do Gênesis. No princípio criou Deus o céu e a terra. Bereshit, bará, Elohim, et, hashamayim, ve'et, ahet. O bará ali é o criar, que significa criar ou tirar do nada. Mas notem que no Gênesis, esse tirar do nada, existia uma estrutura que, no sentido de que a palavra dando ordem. Então, mesmo a gente seguindo lá, existia uma terra sem forma e vazia, aí vem a palavra e começa a dar ordem com a luz, com a separação de céu e terra. Então, é nesse sentido que esse novo céu e essa nova terra serão criados também. A próxima coisa que a gente encontra aqui no 17 é o seguinte, é a expressão hebraica aqui que a gente encontra para lembrar é zohor, que significa lembrar, mas também significa recordar. É aquilo que nós já adiantamos na ponta da linha. É aquela coisa de ficar recordando situações desagradáveis anteriores, antes do novo céu e antes da nova terra. E a expressão aqui, al-lev, em hebraico, significa o seguinte, que aquelas coisas elas não serão mais elevadas no coração ou na mente da pessoa. Lev é coração ou mente, al é elevação. Você quer falar alguma coisa? Não, pode seguir. Eu só vim conferir se está gravando certo. Ah, tá. Desculpa. Beleza. Então vamos lá. Corta, Lúcio. A expressão alá significa subir, elevar. Significa também, gente, imigrar para Jerusalém. Significa também brotar. É como se aquela recordação ela não tornaria mais a brotar no coração. Seguindo, agora a gente vai para o 19. Bom, agora vamos lá, vamos continuar. Mas vós folgareis e exaltareis perpetuamente no que eu crio. Ou seja, o Eterno falando que o povo de Deus irá se regozijar pela eternidade naquilo que Ele criou. Porque eu que crio para Jerusalém alegria, para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém, exultarei o meu povo, e nunca mais se ouvirá nele voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nele criança. Esse aqui é o ponto no versículo 20. Esse é o ponto que a gente tem que destacar, gente. Aqui a gente tem aqui o Albert Barnes, que fala sobre essa questão assim. Não haverá mais nela criança de poucos dias. Ele diz que a interpretação mais correta é o seguinte: não haverá nascimento prematuro de crianças. Ou seja, não haverá crianças de vida curta, crianças de vida reduzida. E a expressão, gente, em hebraico aqui é ul yamin, que poderia ser criança ou jovem.
Aí seguindo, depois nós temos aqui, porque o mancebo morrerá de 100 anos, alguns trazem a tradução, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. A expressão aqui é ben mea, e é ligada, é como se fosse assim, o bem seria como se fosse o filho centenário, mais ou menos assim, o filho centenário morrerá, seria mais ou menos nesse sentido. Mas aqui a gente não deve, se a gente parte de uma visão literal, a gente não capta o significado alegórico da coisa, é mais ou menos assim, que neste lugar, se houvesse morte com 100 anos, seria as pessoas dizem, nossa, como morreu cedo, no sentido de atestar a longevidade. Se a gente pensa, por exemplo, quando fala que o céu é o trono de Deus e a terra são os pés, se a gente parte dessa análise literal, nós estamos morando aonde? Embaixo das unhas, no meio dos dedos, uma coisa assim, que os barulhos que tem no céu são flatulências, vamos dizer assim, do divino, e criamos aberrações do literal. Nós vemos em alguns textos, olha, nem o velho não cumprirá os seus dias. Nele não haverão crianças de poucos dias, ou seja, não haverá recém-nascido, não haverá morte. Essa expressão de que nem o velho cumprirá os seus dias, ela traz essa conotação de eternidade. Então vamos lá, gente, continua. Então são expressões alegóricas, que não denotam apenas longevidade, que podem denotar também o olã, no sentido de eternidade. Edificarão coisas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque os seus dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras de suas mãos até a velhice. Então vocês olham aqui aquilo que o autor da lição trouxe, gente. A questão do trabalho não serviu, vamos dizer assim. Nós temos um contexto histórico desse povo de Deus, onde eles foram escravizados por egípcios, e depois, posteriormente, seriam escravizados por babilônicos, e de guerras, onde o povo acabava perdendo a guerra e acabava indo servir. Mas aqui fala que nesse período eles trabalhariam para o seu próprio deleite. Vamos dizer, continuando. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a perturbação, porque são sementes do bendito Senhor, e as suas descendentes com eles. E será que antes que clamarem eu responderei? Estando ele ainda falando, eu os ouvirei. E aqui chega aquela parte que o autor da lição enfatiza tanto. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, o leão comerá palha com o boi, e o pó será a comida da serpente. Ou seja, a serpente ela não se alimentará de ratos, de animais, ela não picará outros animais, nesse sentido, querendo trazer uma conotação pacífica para esse animal. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. E aqui agora a gente parte para o último capítulo, que é o 66. Aí continua aqui a alegoria. Continuamos aquela interpretação pardês dentro do remês. Assim diz o Senhor: o céu é meu trono, e a terra escabelo dos meus pés, ou seja, o assento dos meus pés. É nítido que isso daqui é alegórico, que é preciso fazer uma interpretação alegórica. Que casa me edificarei vós, e que lugar seria do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas. E em lições anteriores nós falamos o que a mão do Senhor é um homem, a mão do Senhor é o Messias. E todas essas coisas foram feitas. E quando nós vamos lá no Novo Testamento, nós vemos isso mais claro, em João. Diz o Senhor: mas eis para quem olharei, para o pobre e o abatido de espírito, que treme da minha palavra. Vocês lembram aqui dois links, gente. Aí a gente utiliza o pardês e vai na dimensão drash. E o link primeiro com João,
que a palavra do Senhor é o próprio Messias, e segundo, com a bem-aventurança. Qual é a primeira bem-aventurança, gente? Bem-aventurado o pobre de espírito. E aqui em Isaías 2 nós vemos o quê? Que o Senhor olhará para o pobre e abatido de espírito. Agora no 13, o que mata um boi e como fere um homem. Aqui é aquele paralelo, gente, de como estava a condição do povo. Ao mesmo tempo que eles praticavam um ritual que era puro, veja bem, matar um boi em sacrifício expiatório, eles feriam homens, é isso que está dizendo aqui. O que sacrifica um cordeiro, ou seja, algo lícito, com o que degola um cão, ou seja, algo lícito. O que oferece oblação, ou seja, ato lícito. Como o que oferece sangue de porco, ou seja, além de lícito, imundo. O que queima incenso, como o que bendiz um ídolo. Ou seja, o incenso é uma mitzvah, um mandamento. Aqui, o ídolo, no caso, é o descumprimento, é o pecado. Também esses escolhem os seus próprios caminhos, a sua alma toma prazer na abominação. Também eu quererei as suas ilusões, farei vir sobre eles os seus temores. Aqui a gente tem que lembrar do faraó. Todo mundo lembra a última parte, né? Que Deus endureceu o coração do faraó. Só que esquece que em versículos anteriores nós vemos repetidamente. Moisés traz a mensagem, faraó endurece o coração. De novo, faraó endurece o coração. De novo, faraó endurece o coração, até que por fim Deus endurece o coração do faraó. É nessa mesma dinâmica. O que nós lemos até agora? O Senhor falando e o povo não ouvindo. O Senhor clamando e o povo não ouvindo. O que acontece agora? Também eu quererei as suas ilusões. Ou seja, vai chegar um momento que a porta da graça vai fechar. Farei vir sobre eles os seus temores. Porquanto clamei e ninguém respondeu. Falei e não escutaram. Mas fizeram o que parecia mal aos meus olhos e escolheram aquilo o que ele não tinha. Ouve a minha palavra. Os que tremeis da sua palavra, vossos irmãos, que vos aborrecem e que para longe vos lançam por amor ao meu nome, digam: Senhor, seja glorificado, para que sejam as vossas alegrias, mas eles serão confundidos. Aí é o ponto aqui messiânico também. Uma voz de grande rumor virá da cidade. Aqui, muitos teólogos entendem que é o Mashiach, e alguns judeus, inclusive, entendem que é a vinda do Messias, que se refere à vinda do Messias. Uma voz no templo, ou seja, o Messias clamando o Evangelho, a boa notícia vindo da cidade de Jerusalém e a boa notícia vindo do templo. A voz do Senhor que dá o pago aos seus inimigos. E agora aqui a alegoria, o ápice, vamos dizer assim, dessa leitura. Antes que estivesse de parto, e na alegoria aqui lembra que lá atrás nós falamos que é Sião, é a mulher, é Jerusalém, alegoricamente falando? Veja bem, antes que estivesse de parto, deu à luz aqui, entendemos o Messias. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz um filho. Que dores são essas? Essas dores seriam a destruição do templo em Jerusalém, segundo Joseph Benson. Continuando, quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisas semelhantes, poderia fazer nascer numa terra num só dia, nasceria uma nação de uma só vez, mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Notem aqui que o Messias viria de Sião. E agora aqui, abriria eu, agora o Senhor, e não geraria, diz o Senhor. Geraria eu, e fecharia a madre, diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém, alegrai-vos com ela, vós todos os que amais. Agora aqui aquela advertência para aquele povo que permanece fiel à palavra. Enchei-vos por ela de alegria, todos os que por elas prantastes. Note aqui uma nova referência, bem-aventurados os que choram. Uma nova referência ao Sermão da Montanha, que provavelmente Cristo estaria se referindo fazendo uma alusão também a essa passagem de Isaías. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela paz como um rio, e a glória das nações como um ribeiro que transborda, e
mamareis, ao colo vos trarão, sobre os joelhos vos afagarão. Como alguém a que me consola sua mãe, assim vos consolarei. Em Jerusalém vós sereis consolados. O Messias como trazendo esse consolo. E vocês podem ler em casa e fazer esse link na classe com esse capítulo 66 com o Sermão da Montanha. Porque eis que o Senhor virá em fogo e os seus carros como torvilho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão como chamas. Porque o fogo com a sua espada, ou seja, a espada vai para aquele povo que rejeitou a palavra, em juízo com toda a carne. Os mortos serão multiplicados. Os que se santificam e se purificam nos jardins, uns aos outros, os que comem carne de porco, abominação, rato, justamente serão consumidos, diz o Senhor. Porque conheço suas obras, os seus pensamentos, o tempo vem que eu ajuntarei todas as nações, línguas virão e verão a minha glória. Aqui o ponto que a outra versão falou do imã. O Messias como imã para a união de todos os povos. E porém entre eles um sinal. E esse sinal, nós entendemos, é o sinal da guarda dos mandamentos de Deus e da fé no Messias, no Jesus. E eis que deles enviarei as nações. E aqui aquilo que o Alexandre falou, o crescimento do Evangelho sendo levado a todos os cantos da terra. E aqui no texto de Isaías nós temos Tarsis, Pul, Ludes, Fecheiros, Tabu e Javá, até as ilhas das mais longínquas, que não ouvirão a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre as nações. Então veja bem, o Messias é este imã, e aqui escatologicamente é a pregação do Evangelho, são as viagens de Paulo, é o apóstolo Pedro levando o Evangelho. E vos trarão todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por presente do Senhor, sobre cavalos, os carros, etilhas e sobre mulas, sobre dromedários, ao santo monte. Ou seja, esse santo monte, eles serão elevados no Senhor. O santo monte a Jerusalém. Jerusalém tem um significado de paz. Justamente traz essa noção de paz. Diz o Senhor, quanto os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. E também deles tornarei alguns para sacerdotes, outros para levitas. Isso aqui, nesse ponto do 21, é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que Yoshua vem, que é um sacerdócio superior ao levítico, e nos coloca como levitas, como sacerdotes, para levar essa mensagem de Yeshua. É isso que nós encontramos aqui profeticamente no 22. E estamos terminando. E será que desde uma lua nova até outra, e desde um sábado até outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu bicho nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, serão um horror para toda a carne. É isso, gente. Bom, pessoal, essas foram as entrelinhas. E agora, então, para encerrar esse vídeo, nós chamamos o Marcos André. E claro que o desafio da idade também está estendido a ele, né? Então, Marcos, primeiro revele a sua idade aí, pessoal, e depois encerre para nós com uma oração. Muito bem, amigos, chegamos ao final de mais um vídeo, chegamos ao final de mais uma lição e ao final de mais um trimestre. Hoje é o grande dia da revelação, o dia de revelarmos as idades, e o Lúcio já me cobrou aqui que eu também tenho que revelar a minha idade. Na verdade, o que eu posso dizer a respeito da minha idade é que eu já fui mais jovem do que eu sou hoje. Brincadeira, na verdade eu tenho 43 anos, eu vi que algumas pessoas aí passaram bem perto, na faixa dos 40 ali, né? Eu nasci em 30 de janeiro de 1978, e grande parte desse tempo, infelizmente, eu não dediquei ao Senhor. Eu só me batizei em 2011, só em 2011 que eu entreguei verdadeiramente a minha vida ao Senhor. Desde lá tenho trabalhado firmemente na sua obra, o que me mantém em pé, e eu espero que até o final da minha vida, né, eu não cometa o mesmo erro que eu cometi no passado, porque eu quero dedicar o restante da vida que me resta ao Senhor. E eu gostaria de, nesse momento, orar por você para encerrarmos essa lição e esse trimestre. Vamos orar?
Senhor Deus, muito obrigado pelos anos de vida que o Senhor nos deu e muito obrigado especialmente porque nós estamos aqui dedicando a nossa vida ao Senhor, tanto nós que estamos aqui à frente das câmeras, também os nossos irmãos que estão nos assistindo. Nós pedimos que o Senhor nos guarde a todos, Senhor, para que possamos, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, continuarmos caminhando na Tua presença. Nós te pedimos também, Senhor, que o Senhor nos abençoe, assim como nos abençoou durante todo esse trimestre, que o próximo seja também abençoado com a Tua presença, com a Tua sabedoria, para que possamos, Senhor, a cada dia dedicarmos mais tempo, dedicarmos mais dos nossos dons e talentos para a Tua obra. Te pedimos isso pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, amigos. Até a semana que vem e até o trimestre que vem. Valeu, Marcos. Obrigado pela sua oração. Obrigado por todos aí pelo incentivo, pelo envolvimento aqui no nosso Ministério Entre Linhas. Novamente, pessoal, fica um abraço e nos vemos, no início de uma nova série que tem como tema a promessa eterna, a aliança de Deus. E nós vamos ver o que aconteceu, que já é o tema da primeira lição do próximo trimestre. Pessoal, se cuidem, espero que todos estejam bem. Quem foi pego, que se recupere. E quem não foi pego, se cuida. Até lá, tchau, tchau.